Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Louvado seja Deus. Primeiramente, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor por nos dar mais uma oportunidade de estar aqui. Eu, de fato, falei com o pastor que eu não faria nenhuma despedida. Quando eu pedi a minha carta para congregar em São Paulo, eu não faria nenhuma despedida, porque essa aqui é a minha casa. Glória a Deus. Estamos congregando longe, mas essa é a minha casa. Eu nasci aqui, eu estou feliz por rever nosso pastor, pelo convite, os obreiros, amados obreiros, a todos os irmãos, irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. A partir do versículo de número 10, está escrito assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por um Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Glória a Deus. Esse texto maravilhoso do texto de Atos dos Apóstolos nos mostra a história de um homem, que é a história que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu quero falar com os irmãos sobre Paulo, o apóstolo da graça. Esta mensagem que eu quero trazer para os irmãos é baseado na vida deste homem, que um dia foi perseguidor da igreja. Eu quero trazer aqui um pouco da biografia de Paulo, um pouco dessa biografia para comparar o que nós precisamos fazer nas nossas vidas hoje também. Aqui esse texto está escrito aqui: Vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, um instrumento. Tem vaso de Deus aqui? Glória a Deus. Você é um vaso que Deus escolheu para você fazer uma obra. Deus te escolheu para uma obra, e Saulo foi escolhido. E nós vamos meditar para que obra o Senhor o chamou. Um homem que um dia foi perseguidor, mas Deus o chamou para levar o evangelho de Jesus Cristo. Todo salvo em Cristo Jesus foi chamado para levar o evangelho de Jesus. Jesus deu uma ordem dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa missão foi dada a todo crente em Cristo Jesus. Mas aqui Saulo tem algumas características especiais que eu quero compartilhar com os irmãos, e justamente nesta noite eu quero que você acompanhe comigo essa linha de raciocínio, que eu quero discorrer um pouco sobre a vida deste apóstolo, porque ele é o apóstolo da graça. Veja, um homem que foi o defensor da lei, um homem que antes de se tornar crente em Cristo Jesus, ele foi perseguidor daqueles que pregavam a graça. Agora ele é o anunciador da graça de Deus em Cristo Jesus. Um dia ele perseguiu os crentes, agora ele é o apóstolo da graça, o homem que defendia a lei. E quem era esse homem? Seu nome era Saulo, um nome hebraico, um homem que estava lá numa posição importante entre os fariseus.
Os fariseus eram uma seita importante naquela época. E Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Um fato importante que não era no território de Israel. Em virtude dele nascer nessa cidade, que tinha uma forte ligação com o Império Romano, sua família tinha feito algo muito importante, ao ponto dele, quando nasceu, ter ganhado o título de cidadão romano. Esse título não era qualquer título. É importante salientar que não era só porque nasceu em Tarso que ele ganhava o título, mas ele ganhou esse título porque, além de estar em Tarso, sua família gozava de um certo privilégio no Império Romano. Somente pessoas com muito poder aquisitivo, que não tivessem sido tornadas cidadãos romanos, elas poderiam adquirir um título através de uma grande quantidade de dinheiro, ou ter nascido numa família que já levava aquela linhagem. Saulo, sendo judeu, sendo da tribo de Benjamim, sendo israelita, melhor dizendo, da tribo de Benjamim, ele ganha o título de cidadão romano. E por isso, ele tinha 3 nomes. Saulo, o seu nome hebraico. Paulo, ou Paulus, o seu nome romano. E por isso, ele utilizou este nome romano para propagar o evangelho por onde ele passava. Porque, veja, ele não era mais o apóstolo daqueles judeus, ele se tornou o apóstolo dos gentios. Então, o homem que nasceu em Tarso, que era romano por nascimento, da tribo de Benjamim, ele descreveu em Filipenses, no capítulo 3, dizendo assim: ele era hebreu de hebreus. Ele diz assim: foi criado, foi educado aos pés de Gamaliel, um fariseu, um mestre da lei lá em Jerusalém. Ele saiu lá da Cilícia e veio para Jerusalém estudar, e estudou aos pés de Gamaliel. E o importante é que este homem, Gamaliel, ele era da descendência de Hilel, um grande rabino que tinha naquela época. Então ele estava estudando com o melhor mestre que tinha na sua época, o melhor professor que tinha. Saulo foi criado e educado aos pés de Gamaliel. O currículo desse homem era impressionante. Ainda em Filipenses capítulo 3, ele diz o seguinte: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sempre, quando a gente está estudando, a gente costuma dizer assim: não, mas ninguém podia cumprir a lei. Mas vamos olhar o texto. Quando Paulo escreve a epístola aos Filipenses, ele já tinha muitos anos de crente. Quando ele escreveu esta epístola, ele diz assim: quando eu era perseguidor, no zelo eu perseguia a igreja. Eu achava que estava fazendo certo, eu achava que estava fazendo o que era melhor. Ele diz assim: eu era fariseu. Fariseu significava separado, significava aquela seita mais radical dentro do povo, dos judeus que existiam na época. Tinha os saduceus, os herodianos, mas também tinham os fariseus. Ele era o mais radical. E um detalhe importante ali é que, ao ser tão radical, ele diz assim: quanto à lei, o que tivesse escrito na lei, eu era irrepreensível. Significa dizer que ele estava dizendo: eu obedecia a lei na risca. Ele estava dizendo: olha, alguém diria, não se pode obedecer à lei. Bom, era difícil obedecer à lei, mas não era impossível, afinal foi Deus quem deu. Mas a salvação, o apóstolo Paulo vai defender que não é pelas obras da lei, e sim pela graça. É pela graça, não é mérito seu, é mérito de Cristo. Não é mérito meu, é mérito de Cristo. Não é porque eu faço, é porque Ele fez por nós, é pelo sacrifício dele. Mas o apóstolo Paulo estava convicto quando ele disse: segundo a lei eu era irrepreensível. Alguém pode dizer, mas tem outro exemplo bíblico? Tem. Certa vez, no ministério de Jesus, chegou um moço, e o moço perguntou para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus disse para ele: olha, jovem, você conhece os mandamentos? Conheço, Senhor. Quais mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, né? Os mandamentos da palavra de Deus? Conheço.
Todos esses mandamentos, Senhor, eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele disse o quê? Todos esses mandamentos eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Nós costumamos dizer que aquele jovem é conhecido como mancebo, jovem de qualidade. Por quê? Porque perante a lei ele obedecia. Perante a lei ele era irrepreensível. Perante a lei ele era um exemplo. Mas Jesus falou assim: mas tem uma coisa que ainda te falta. Você está achando que você é bom demais? Você pensa que você é o melhor? Ainda te falta uma coisa. Meu Deus. Jesus olhou lá dentro. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, metade aos pobres, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro lá no céu. Dá tudo. Tira o coração do dinheiro, aquilo que te prende. O que é que nos prende? O que está nos prendendo? Talvez é isso que o Senhor Jesus quer tirar e trabalhar na sua vida hoje. O que é que está prendendo aí a sua vida para deslanchar? O Senhor Jesus quer tirar isso do seu coração hoje. É só você se render a Ele, obedecer a voz dEle. Ah, mas eu tenho tantas qualidades, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Jesus disse: não são os seus méritos. Paulo vem dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se a pessoa dissesse assim: ah, eu obedeço, então eu posso me gloriar, porque eu obedeço, eu faço, eu aconteço, então eu vou me gloriar. Mas Paulo está dizendo: não são pelas obras, mas sim pela graça. Aleluia. E esse homem que antes da conversão fez tudo isso, um dia, lá no capítulo 7 de Atos, abra sua Bíblia aí comigo, capítulo 7, versículo 58, quero chamar a atenção a um detalhe nesse versículo. Está escrito assim: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui, o texto bíblico fala sobre o apedrejamento de Estevão. Quem estava lá no apedrejamento de Estevão? Um jovem chamado Saulo. Alguns estimam que ele tinha, por média, uns 20, 30 anos. É uma média, é uma idade aproximada. Ninguém pode garantir a idade dele, mas o texto bíblico chama de um jovem chamado Saulo. Ele, desde jovem, ele estava preparado para cumprir aquilo que ele estava designado a fazer, que era guardar a lei, proteger a lei, fazer aquilo que ele achava que estava certo. Ele estava determinado, ao ponto de, no capítulo 9, vocês vão observar que ele vai até os principais dos sacerdotes, pede carta de recomendação. Eu quero carta de autorização, eu quero uma carta, um documento que me autorize a ir por onde eu passar. Ele foi para Damasco, mas por onde eu for, onde ficava Damasco? Irmão, ele está em Jerusalém, capital da nação de Israel. Ele pegou uma carta para ir no país da Síria. Ele ia trocar fronteira, ele ia lá na Síria, arrastar crente e trazer de volta para ser julgado em Jerusalém. Ele ia cruzar países, fronteiras, em nome da religião, em nome da lei, para cumprir o que eles deveriam fazer. Estevão era um dos líderes, ele era um diácono abençoado, cheio da graça de Deus. E Estevão, ele era um dos líderes dos helenistas, judeus helenistas, porque ele falava grego, ele estudava a Bíblia na versão grega, e ele era de um grupo das sinagogas que tinham judeus de fala grega. Onde Saulo ia? Vou lá naquela comunidade lá na Síria, onde tem uma sinagoga dos gregos, e lá dentro com certeza tem uns infiltrados. Com certeza dentro da sinagoga está cheio de crente infiltrado. Esse povo do caminho, eles não tinham nem nome. Quem são? É o povo do caminho. Meu Deus! Talvez você não tenha nem nome, mas o inimigo quer te destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Aleluia!
Ele veio para dar vida, aleluia. E aqui, ele vai. A sua vida antes da conversão era uma vida exemplar. Ele então pega essa carta e vai até Damasco, decidido ir a Damasco. Cruzar a fronteira do país, sair de Israel e entrar na Síria. Mas no meio do caminho, glória a Deus, alguém aparece a ele. E eu vou te dizer que quem apareceu para ele não foi o Cristo morto. Não foi o Cristo que estava numa cruz. Não. Quem apareceu para ele foi um Cristo vivo. Aleluia. E o Cristo vivo apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. Aí ele pega e não sabe quem é. Ele fala assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você, Saulo, é um boi bravo. Você, Saulo, está lutando, está resistindo ao chamado, mas é duro para você. Mas eu não vou te falar muita coisa agora não. Está pensando que Jesus ficou batendo papo com ele? Você vai, quando você chegar lá na cidade, você entra na rua chamada direita, você vai lá achar tal lugar, e lá alguém vai te falar o que você tem que fazer. Meu Deus. Deus está levantando você para dizer para as pessoas o que eles têm que fazer. Você é instrumento de Deus para orientar as vidas e as almas que estão chegando na igreja. Você foi levantado por Deus para orientar o que eles têm que fazer. Não é anjo do céu que vai falar com o povo. Não é o próprio Senhor que vai falar com o povo. Deus levantou você, homem de osso e carne, é o carne e osso. Deus levantou você para falar. Por que você quer transferir? Senhor, vai lá e visita aquela pessoa naquele hospital. O Senhor não vai visitar o hospital. É você que tem que ir lá visitar e fazer a oração. É você que tem que ir lá e fazer. Senhor, vai lá, Senhor. A gente fica na igreja ou dentro de casa, folgado, e mandando Deus fazer as coisas. Senhor Jesus, vai lá fazer isso para mim. Vai lá fazer aquilo para mim. Quem manda é Ele. É Ele que manda. E fica nós aqui querendo dar ordem para Jesus. Eu determino. Determina nada, meu irmão. Ele é Senhor. Ele apareceu para Ananias e disse assim: Ananias, levanta e vai lá na casa de Simão. Entra lá, lá tem um Saulo que está orando e você vai falar com ele. Aí o Ananias, que é o versículo que nós lemos: mas Senhor, como é que é? É um tal de Saulo? Eu estou ouvindo aí, Senhor, que esse camarada aí mata. Ele leva para a prisão, ele está com uma carta na mão, com autorização, ele está com uma guarda que acompanhou ele, que veio lá de Jerusalém, a guarda do Sinédrio. Ele tem autoridade para arrastar crente, para matar crente. Levanta e vai lá, porque ele está orando. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi. Irmãos, você pode fugir da escolha de Deus? Eu vou contar uma coisa rapidinho para os irmãos. Eu peguei minha carta e fui para São Paulo e fiquei escondidinho. Sentei lá no fundo. Entreguei a carta e sentei no meio da multidão. E fiquei escondido. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí veio a pandemia, né? Quer dizer, não passou muito tempo, veio a pandemia. Parou de ter culto e tal. Estou lá escondido. E eu estou escondido e o pastor vai lá e prega. Membro de banco, é prego e parafuso. Você tem que se levantar. Se tem alguma coisa que você está vendo aqui na igreja que te incomoda, você está vendo alguma coisa aqui na igreja que está te incomodando, é para Deus está te incomodando para você levantar e fazer. Você vai ficar sentado assistindo e criticando os outros. Porque aquele louvor canta desafinado. Então vai lá e ensina eles a cantar. Você está criticando a irmã porque ela não sabe orar, então vai lá e ensina ela a orar, e ora por ela, e ora com ela. Mas eu vou lá criticar aquele músico porque... então você faz melhor, então senta lá e ensina ele. Porque aquele lá prega assim, prega assado. Então vai lá e prega direito. Porque essa igreja não visita, porque essa igreja é isso, porque essa igreja não faz, porque essa igreja não... E você está fazendo o quê? Está te incomodando? Jeová me pegou lá também. Meu Deus.
Jeová me pegou, eu estava escondido lá no meio da multidão. Jeová foi lá e me pegou também. Aí passa um mês, passa 2, e aí você fica, né? Espírito Santo vai falando, e você fica, mas eu não vou falar não. Eu entro e saio e ninguém me vê, e glória a Deus, deixa eu aqui mesmo, deixa eu quietinho no meu canto. Glória a Deus, eu quero ficar escondido no meio da multidão. Aí vem outro culto, vem outra mensagem. Aí o Espírito Santo te acha, meu irmão. Você está achando que você está escondido aqui no meio da multidão, sentado atrás, escondido atrás do pilar? Jesus está te vendo. Ele te conhece. Ele sabe o teu nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que Ele colocou na tua mão para fazer. Saulo estava lá orando. Ananias, eu não vou não, Senhor. Ô, Senhor, tem certeza? Aquele homem é difícil. Vai lá porque ele é vaso escolhido. E ele vai pregar o meu nome. Pois o Ananias levantou. E Deus não falou só com Ananias. Às vezes, você fica falando assim, mas Deus falou só comigo. Aí Deus fala com você, aí Deus fala com a sua esposa, aí Deus fala com a sua filha, aí Deus fala com não sei quem. Irmão, Deus confirma. Deus confirma. Não fica com essa assim não. Deus falou comigo que eu vou casar com fulana. Mas Deus vai revelar para ela também, porque senão esse negócio fica esquisito. Deus só revela para você, tem que revelar para os dois. Tem que revelar para os dois. Então olha só, o Espírito Santo foi lá, falou com Ananias, mas também falou com Saulo. E aí Saulo chegou, Ananias foi, falou com Saulo, orou, o homem foi curado na hora, foi cheio do Espírito Santo, conforme está escrito no texto, foi batizado nas águas e ficou no meio dos irmãos pregando. Já começou pregando, irmão. Irmãos, qual que é o ministério que Deus colocou na sua mão? Mas eu não vou fazer, eu vou entregar tudo, eu vou fazer e tal. Então, irmãos, não adianta. O Senhor, Ele te conhece. E aqui nesse texto, esse apóstolo, ele se levanta, e ele teve aquele encontro com Jesus ressuscitado. Que coisa gloriosa. Porque tem muita gente na literatura, eu estava lendo um livro sobre o apóstolo Paulo, do F.F. Bruce, e ele fala o seguinte: tem muita gente fazendo diferença entre o Jesus histórico, o Jesus da história, o Jesus humano, o Jesus que viveu aqui na terra, o Jesus que andou entre eles, e o Jesus, o Cristo, o ressuscitado, o Todo-Poderoso, aquele que faz, aquele que é, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Tem gente que quer fazer diferenciação. Existe um Jesus histórico, que é uma pessoa. O Jesus ressuscitado foi a igreja que inventou. Olha que um Satanás é miserável. Está botando isso no seminário teológico. Está indo lá no seminário teológico, dizendo que Jesus não é bem assim. Essa ideia de Jesus Deus foi a igreja que inventou. Pois não foi isso que Saulo escreveu aqui. Ele, quando olhou para Jesus, ele primeiro ficou cego. Não sei se caiu do cavalo ou não, porque o cavalo é só uma ilustração que a gente às vezes faz. Mas no sentido figurado, ele caiu do cavalo. No sentido figurado. No sentido real, não sei se ele estava de cavalo, se ele estava a pé, se ele estava de camelo. Eu não sei se ele estava de camelo ou de cavalo. O fato é, ele viu Jesus durante o dia, e a luz de Jesus os deixou cego. Ele viu Jesus ressuscitado em glória, e falou com ele em glória. E ele não conheceu o Jesus humano que chamou 12 apóstolos e disse para eles: olha, vou enviar vocês para fazer isso, para fazer aquilo, para pregar o evangelho, para ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Muita gente criticava o ministério de Paulo porque ele não viveu com Jesus 3 anos e meio, porque ele não andou com Jesus 3 anos e meio. Mas irmãos, o Jesus que o chamou foi o Jesus ressuscitado. Foi esse Jesus que te chamou. Não foi um Jesus morto, não foi um Jesus na cruz que te chamou, foi um Jesus ressuscitado. Aliás, a cruz, mesmo a cruz,
Como o pastor leu aqui na carta aos Colossenses, ele é um Jesus ressurreto. Ele é um Jesus que lá na cruz, ele triunfou sobre os principados e potestades. Foi na cruz que ele garantiu a tua salvação. Foi na cruz que ele garantiu a aniquilação dos seus pecados. E foi esse Jesus que falou com Paulo. Então não tem diferença do Jesus humano, do Jesus ressuscitado, do Jesus 100% homem, do Jesus 100% Deus. Ele é o mesmo. Só tem um Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E aqui ele teve esse encontro. E muita gente que ficou criticando o ministério de Paulo, diga-se de passagem, sabe quem foi que escreveu primeiro sobre o Jesus humano? Foi o próprio apóstolo Paulo. Foi ele quem escreveu 13 epístolas. Mais de 48% do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Se você somar os textos de Atos dos Apóstolos, mais o texto das 13 cartas, passa de 50%, mais da metade do Novo Testamento passa pela vida do apóstolo Paulo e pelas penas ou pela caneta do apóstolo Paulo. Ele com Lucas soma quase a maioria do Novo Testamento. Interessante que foi ele quem disse lá para os irmãos coríntios que Jesus foi visto ressuscitado por aproximadamente uns 500 irmãos. E de quem que ele ouviu isso? Das testemunhas oculares, de quem viu Jesus. Ele diz assim, e a maioria desses aqui ainda vive. Quando ele escrevia essa carta, antes que houvesse evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele já estava escrevendo que Jesus ressuscitou, que Jesus andou, que Jesus ensinou. Aleluia! Os ensinos de Jesus estavam presentes na carta de Paulo. Ele não andou com Jesus os 3 anos e meio, mas a experiência que ele teve com Deus. Irmãos, eu sou capaz de dizer para você que o que impactou a vida desse homem, que não andou 3 anos e meio com Jesus como os outros apóstolos, foi muito maior do que talvez todos aqueles que ficaram 3 anos e 6 meses. Talvez você está perto de Jesus e não está percebendo. A mudança, você poderia ter uma mudança muito mais significativa andando com Jesus, mas talvez você já acostumou. Eu venho todo culto, toda igreja, estou na igreja há tantos anos. Aí chega um novo convertido, dobra o joelho, Jesus se revela a ele, e ele tem uma experiência espetacular com Jesus. E aquilo muda a vida dele, ele dá um avanço na vida cristã. Talvez muito mais do que nós que estamos aqui andando há muitos anos com Jesus. Mas ele teve uma experiência significativa, e ele começou a falar de Jesus. Glória a Deus por isso. E olha só que coisa maravilhosa, esse homem, ele no seu ministério, pensa que foi fácil para ele? Ele se converteu, entrou lá na sinagoga, começou a pregar, perseguição se levantou em Damasco. Ele teve que sair de lá, pela porta da frente? Não. Pela porta do fundo? Nem pela porta do fundo. Puseram Paulo dentro de um cesto, escondido dentro de um cesto, desceram ele de noite do muro, para ele não ser morto, porque o povo não aguentava ver ele pregando. Onde já se viu, nós temos que matar esse homem, ele está falando de Jesus, está ganhando muita gente, está convertendo muita gente, o trabalho desse homem é muito forte, tem que tirar esse homem daqui. Ele, a tal ponto de ter que descer ele num cesto, escondido. Aí ele pega, aproveita a ocasião e vai para Jerusalém. Aleluia! Vou voltar para Jerusalém, onde eu conheço todo mundo. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, treinado lá em Jerusalém, conheço tudo de Jerusalém. Chegou lá, foi fácil chegar na igreja, ser recebido pela igreja, é bem-vindo em nome de Jesus, todo mundo fica de pé, e glória a Deus, aleluia, e abraça nada. Estava pior do que hoje com Covid. Ninguém nem chegava perto dele. Saulo, estou fora, deixa eu ir embora, vou passar de largo. Aí ele tentou uma aproximação, não deu, tentou outra aproximação, não deu, tentou outra aproximação, não deu. Mas Deus sempre tem um vaso.
José da Consolação, chamado também de Barnabé, um crente abençoado da igreja, viu Saulo meio deslocado, sentado num cantinho, ninguém queria falar com ele, todo mundo ressabiado. E quem que é esse aí? Perseguidor, matava crente, é um infiltrado, está aqui infiltrado. Mas o Barnabé teve a coragem, chegou perto, juntou com Saulo, começou a conhecer Saulo, viu que a conversão era de verdade, que não era conversa, não era da boca para fora, era de coração, o homem tinha se convertido de verdade, Jesus mudou tudo. Aí o Barnabé pega ele e fala assim: bom, eu tenho uma amizade lá com o pastor Pedro, com o pastor Tiago, com o pastor João, e foi lá e apresentou ele para os pastores da época, os apóstolos. Mesmo assim, ele fica um pouquinho ali, e a situação não fica fácil para ele em Jerusalém, porque se você continuar lendo o texto, enquanto ele está em Jerusalém, começa a ter confusão, porque esse homem vai pregar nas sinagogas dos helenistas e causa confusão. E a igreja estava em paz até certo ponto, teve uma perseguição, teve uma outra, mas naquele momento ela estava um pouco mais em paz, depois que ele deixou de ser perseguidor. Mas aí ele começou a pregar, a coisa começou a virar para o lado dele, ao ponto da igreja falar assim: irmão Saulo, vamos embora daqui. Foi convidado a sair da igreja, irmão. Você já parou para pensar, você ser convidado a se retirar da igreja? Mas eu só aceitei Jesus, sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é convidado a se... sim, você vai ser convidado a se retirar da igreja de Jerusalém. Você não vai ficar aqui. Nós vamos te mandar lá para uma congregação muito, muito longe daqui. Pegaram o Saulo e levaram ele até Cesareia. O conduziram, o texto diz, o conduziram até Cesareia. Mas os irmãos não foi lá, levou ele em Cesareia, larga ele em Cesareia e volta. Esperaram até ele entrar no navio, de volta para a minha terra. Botou ele no navio e mandou ele para Tarso. Vai embora, vai para Tarso. Mandou ele de volta para Tarso. E cadê a história de Paulo? Cadê o ministério dele? Cadê o vaso escolhido? Ele passou uns 3 anos na Arábia, mas lá em Tarso ele passou mais de 10, esquecido, ninguém sabia mais quem era ele. 10 anos depois, ele lá em Tarso, a obra de Deus foi crescendo e se multiplicando, e a obra de Deus foi aumentando na cidade de Antioquia da Síria. Lá na Síria, tinha Damasco e tinha Antioquia, 2 cidades da Síria. Então lá na Antioquia, o que os pastores de Jerusalém fizeram? Os apóstolos: ô Barnabé, estamos ouvindo falar que a coisa está tão boa lá em Antioquia, que a gente ganhou até um apelido, estão chamando a gente de cristão, tem um apelido. Vai lá, Barnabé, vai lá olhar essa situação. Barnabé vai e olha a situação da igreja, ele vê que a igreja está crescendo, a igreja é uma igreja gentílica, é uma igreja que talvez começou numa sinagoga, mas ela começou a crescer, e começou a ganhar gente, e ela começou a ganhar corpo. Mas quais obreiros tem lá? Não tem obreiro nenhum. Vai ter que chamar obreiro, vai ter que formar um ministério, vai ter que estruturar uma igreja, porque se crescer desgovernado, sem estrutura, não vai a lugar algum. Quando você começa um trabalho, o trabalho precisa começar estruturado para crescer. E aqui, então, Barnabé foi lá supervisionar o trabalho. Ele percebeu: essa igreja aqui, já sei, ela tem um camarada que eu conheço, que eu conheci lá em Jerusalém há 10 anos atrás, que ele é o camarada perfeito para essa obra aqui. Pois é, onde ele está? Está lá em Tarso. Vamos buscar ele? Ele foi buscar, ele catou o navio e foi até Tarso na Cilícia. Ele trouxe Paulo para a igreja, falou: Saulo, está vendo aqui? O trabalho aqui é árduo, vamos ter que trabalhar.
Um ano inteiro ensinando a igreja. Antes de fazer qualquer tipo de trabalho, vamos ensinar, vamos doutrinar a igreja, vamos preparar a igreja. Um ano inteiro. Naquela igreja tinha profetas, como diz o texto de Atos, e mestres. Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, ele era o último da lista. Reparem, ele não era o primeiro da lista. Ele praticamente estava no final, era primeiro Barnabé, depois Saulo. A ordem vai inverter depois de um certo tempo, mas por enquanto começa assim. Ele começou a ajudar na igreja durante um ano. A igreja de Antioquia percebeu, chegou um profeta chamado Ágabo na igreja, e o profeta Ágabo diz assim: vai ter uma fome, uma grande fome. Ele profetizou e a profecia se cumpriu, porque profeta de Deus fala e as coisas acontecem. E a igreja de Antioquia falou assim: olha, vamos então pegar uma oferta, porque a fome está tão forte lá na Judéia, lá em Jerusalém, e vamos mandar uma oferta lá para os irmãos de Jerusalém, vamos socorrer os nossos irmãos da igreja mãe. Então ele pega e vai socorrer a igreja mãe. Quem que a igreja escolheu para enviar a Jerusalém? Pois é, para carregar um monte de dinheiro, irmão, quem que você vai mandar? O Judas? Que põe a mão na bolsa? Quem que você destaca para fazer um trabalho para envolver com dinheiro? É todo mundo que pode trabalhar com dinheiro? Mas não pode falar isso, né? Isso é muito forte, né? Mas não é todo mundo que pode trabalhar com dinheiro. Tem gente que é tentado pelo diabo. Não é todo mundo que pode ser tesoureiro na igreja. Mas não é todo mundo salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro? É, mas não pode. Porque às vezes ele não consegue cuidar das finanças dele. O diabo vai tentar ele. O diabo vai tentar ele para ele pôr a mão na bolsa. Então não é todo mundo que pode trabalhar com dinheiro na igreja. Então destaca 2 obreiros de confiança. Quem são? Barnabé e Saulo. Envia para Jerusalém. Pois é, eles pegam o dinheiro, a oferta dos irmãos, e vai até Jerusalém. Chegou em Jerusalém, vai entregar a oferta. Aí eles ficam uns dias a mais ali, 15 dias. 15 dias. O apóstolo Paulo recebe algumas instruções. Ele ganha uma recomendação de que sempre se lembre dos irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Sempre se lembre. Não esqueça dos irmãos pobres. Sempre lembre dos necessitados. Irmãos, há diversos provérbios, há diversos textos bíblicos de que nós precisamos cuidar do órfão e da viúva. Deus, ele olha para os mais necessitados e ele tem um cuidado especial. Deus tem um cuidado com você, com a sua vida. Deus falou que ele cuida dos lírios do campo. Deus falou que ele cuida das aves. Então ele não vai cuidar de você, ele cuida. Deus tem um cuidado especial. Então, aqui eles estão lá e estão sendo recomendados a que sempre lembrem dos irmãos pobres de Jerusalém. Mas o fato é que, observe um detalhe importante: Saulo era um obreiro submisso à liderança da sua igreja. A igreja o pegou e o enviou a Jerusalém. Ele pegou e foi. Quando eles voltam de Jerusalém, passa um tempo, Atos capítulo 13. O texto bíblico diz assim: que disse o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo fala? Fala, está aqui, ó. O Espírito Santo falou. E o Espírito Santo falou diretamente. Olha o que ele falou. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. O que eu falei para os irmãos? Ele era qual da lista? O último. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Paulo não virou apóstolo da cabeça dele, embora alguns leem o texto e distorcem. Eu, apóstolo pela graça, não segundo os homens, barará, barará, e acha que Paulo era um auto-intitulado apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus enviou os 12.
A igreja, o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo. A igreja foi lá, separou Barnabé e Saulo. A igreja foi lá, orou e jejuou. A igreja foi lá e impôs as mãos na cabeça dos dois. E depois da oração, a igreja do Senhor Jesus, na orientação do Espírito Santo, os enviou. Enviou os 2 melhores obreiros que ela tinha. Para fazer a obra de Deus, você precisa ser obreiro de valor. Você precisa se colocar na posição para que Deus use você da melhor maneira possível. Deus não vai usar qualquer um. Quando eu digo qualquer um, é o relaxado, porque a Bíblia diz assim: que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então Deus não vai mandar o relapso. Deus vai mandar quem está se destacando. Deus vai mandar quem está se esforçando. E Saulo é enviado, e Barnabé é enviado. Barnabé e Saulo são enviados para a obra missionária. E começa uma obra maravilhosa. Eles começam a percorrer várias cidades. Eu poderia destacar aqui, mas infelizmente a gente começa e vai se empolgando e o tempo passa e voa. Mas olha só que importante. Você precisa aprender a construir relacionamento. Quem foi que chamou Paulo? Deus tinha um plano na vida dele. Mas quem foi que foi buscar ele lá? E lembrou dele, e apresentou ele para os apóstolos? Então, irmão, você não tem que entrar na igreja e brigar com todo mundo, não. Você precisa ter um bom relacionamento com os obreiros da casa de Deus. Se você discorda de algo, que Barnabé e Paulo tiveram uma discussão feia. Se você discutir ou discordar de ideias, como o pastor sempre falou aqui, muitas vezes eu discordava dele, ele discordava de mim e pronto. Glória a Deus por isso, ninguém é igual. E o fato de eu concordar ou discordar do pastor, eu não sou inimigo dele. O fato de eu não concordar com uma coisa ou com outra, não me faz para ser inimigo e ficar batendo nele. Eu não preciso ser inimigo do pastor de uma forma alguma. Sabe o que aconteceu com Paulo e Barnabé? Na segunda viagem missionária, eu estou pulando aqui da primeira, estou pulando já para a segunda, porque não vai ter jeito, o tempo já foi. Então olha só, o que aconteceu? Foi Barnabé quem levou ele para os relacionamentos, quem o apresentou à igreja, quem o apresentou aos apóstolos, foi ele quem buscou ele em Tarso, trouxe ele para a obra. Mas um dia, esse grande amigo, ele queria levar com ele João Marcos. Quem era João Marcos? O sobrinho do Barnabé. O Paulo falou: não, eu não concordo. Esse moço aí, quando a gente chegou lá na Panfilha, quando a gente chegou lá naquela cidade, a dificuldade pegou. Alguns chegam a dizer, eu não posso afirmar, que foi lá que Paulo contraiu uma doença, a malária. Por isso ele começou a ter fortes dores de cabeça, ao ponto do olho dele ficar saltando, de tanta dor. E ele chegar a dizer aos Gálatas, que se possível fosse, eles arrancariam seus olhos e dariam um novo olho para Paulo. Não estou falando que isso aqui é o espinho na carne, mas era uma doença terrível. A perseguição terrível, onde eles passavam, era açoite, era perseguição, era luta, era dificuldade. E o João Marcos, na primeira viagem, no meio da viagem, ô tio, estou fora, zarpei, fui. Isso não é para mim não, essa obra não é para mim. Eu não quero esse sofrimento para a minha vida. E ó, foi embora, abandonou Paulo e Barnabé no meio da viagem. Quando foi na segunda viagem, segunda oportunidade, relacionamento. O Barnabé, Saulo, vamos levar o menino? Ele falou, não levo. Apóstolo Paulo, resistente, não levo, ele não vai comigo. Abandonou na primeira, não serve. Covarde, fica para trás. Não vai comigo. Aí o Barnabé falou, mas Paulo, vamos levar o menino, ele melhorou, ele amadureceu. Não é mais aquele João Marcos que você conheceu lá. Ele mudou, agora ele está decidido, ele vai, agora ele vai. Aposta nele agora. Ele falou, não, comigo ele não vai.
ou vai ou racha, 880. Paulo e Barnabé tiveram discussão. Então mesmo que você tenha uma discussão de ideias, repara isso. Alguém vai dizer, Paulo brigou, montou outro ministério. Irmão, olha só o que aconteceu aqui. Por causa da discussão dos dois, da discordância de opinião dos dois, o Barnabé pegou o João Marcos e foi para a ilha de Chipre. Ele desceu no mapa. O apóstolo Paulo pegou Silas, Silvano e subiu o mapa. É que eu não vou mostrar mapa agora, mas depois você vai no final da sua Bíblia que tem mapa, você vai ver, ilha de Chipre foi para o sul, o apóstolo Paulo foi para o norte. Então olha só, a obra de Deus, se eles fossem tudo junto, todo mundo ia para onde? Ia todo mundo para cima. Agora que eles discordaram, a obra de Deus tem 2 times missionários fortes, 2 líderes fortes, um foi pregar no norte, outro foi pregar no sul. E está pensando que Barnabé foi menos influente do que Paulo? O detalhe é que Lucas registrou um monte de coisa e Paulo escreveu. Barnabé não escreveu, mas tem um detalhe. Sabe esse moço que não prestava para nada para Paulo? Esse moço que era imprestável para Paulo, que não servia para fazer uma viagem junto com ele, que não servia e que foi causa de discussão e de rompimento de um relacionamento de muitos anos. Sabe quem foi? Pois é, João Marcos. É o jovem que escreveu o Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito. Não foi o de Mateus, foi o de Marcos. Sabe quem foi esse moço? Esse moço, Paulo no final da sua vida escreve assim: Timóteo, quando você vir, traz a capa, faz isso, mas traz Marcos, porque ele muito é útil no Evangelho. Pega esse moço que não presta para nada. O imprestável agora é muito útil no ministério. Mas eu quero te dizer uma coisa: foi Paulo que o tornou útil no ministério? Não, foi Barnabé. Sabe quem apostou na vida de João Marcos? Não foi Paulo, foi Barnabé. Talvez o seu ministério não seja tão proeminente, talvez o seu ministério não apareça como de Paulo, mas você está edificando vidas para serem úteis no Evangelho de Jesus. Paulo era 880, Barnabé trouxe ele junto, preparou o moço, e ele se tornou útil para o apóstolo Paulo. Irmãos, você não sabe como o Espírito Santo trabalha. Às vezes parece que as coisas estão ruins, está em briga, está em discussão, foi um para lá, foi outro para cá. Deus está no negócio, irmão. Você está achando que Deus perdeu o controle? Às vezes a gente vê a situação adversa, a gente fica pensando: ah, Deus perdeu o controle, Deus abandonou, Deus largou tudo, Deus largou o mundo jogado. Você está achando que a pandemia é por acaso? Não é nada por acaso, Deus está no controle. Deus tem o controle de tudo. Ah, mas tem coisa ruim acontecendo, tem irmãos nossos morrendo, é verdade, mas Deus está no controle. Quem explica o que aconteceu com Jó? Homem temente, sincero, reto, temente, desviava-se do mal, e a desgraça chegou na vida dele. Morreram todos os filhos, perdeu todos os seus bens. Quem explica? E Paulo? O homem estava fazendo a obra de Deus? Estava. Mas sabe o que aconteceu com ele? Aonde ele chegava era perseguição. Num lugar ele era apedrejado, no outro ele era açoitado, no outro ele era expulso da sinagoga. Quando ele era expulso da sinagoga, ele mais os irmãos que creram na palavra eram expulsos da sinagoga. O que acontecia com eles? Onde nós vamos congregar? Não tem mais igreja. Vamos tudo para a casa da irmã Maria. Não tem mais sinagoga, vamos para a casa da irmã Maria. Vamos para a casa do irmão João. Amanhã o culto vai ser na casa do irmão Pedro. No outro dia vai ser na casa da irmã Joaninha. E cada dia era no lugar. Não tem igreja para congregar? Vai congregar na casa. Aqui a situação se apertou, a situação se agravou. E Paulo fala assim: eu trago no meu corpo as marcas. Aleluia. E essas marcas
ele levava com orgulho, porque ele estava sofrendo as aflições de Cristo. Uma coisa importante que Paulo falou, é que ele preferia sofrer para os crentes não sofrerem. Ele sofria no lugar das ovelhas, é o que Jesus falou, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Paulo não era Jesus, mas ele era um bom obreiro. E como um bom obreiro, ele sofria, ele preferia ele sofrer do que a igreja sofrer. Muitas vezes é isso que acontece na vida do obreiro. Ele sofre para não repassar para a igreja. Ele está sorrindo, mas o coração está chorando. Então o apóstolo Paulo passava por essas situações e ele estava levando o evangelho de Jesus. E à medida que ele passava por cada cidade, por cada local, quando ele tinha que sair da cidade, chegava a notícia: olha, alguém, depois que você pregou, chegou lá e fez isso, fez aquilo, e a igreja está com dúvida sobre esse assunto. E graças a Deus que a igreja teve dúvidas sobre muitos assuntos, porque as dúvidas das igrejas geraram 13 cartas, que são instrução e doutrina para nós hoje. As dúvidas dos nossos irmãos é a instrução que nós recebemos hoje. Então, irmãos, aqui nós temos mensagens poderosíssimas nessas 13 cartas do apóstolo Paulo. Ele foi usado por Deus, ele deu a sua vida, e eu quero ir finalizando contando um fato que acontecia na vida de Paulo. As primeiras cartas dele foram as cartas aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Coríntios. E no começo, a esperança de Paulo era o seguinte: o Senhor Jesus está chegando, e nós, os que estivermos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos. Quando ele diz assim, e nós, os que estivermos vivos, ele se colocava dentro do assunto. Ele achava que Jesus ia voltar e ele ia estar vivo. Ele achava que ele não ia morrer. A esperança, o anseio pela volta de Jesus era tão grande que ele achava que ele ia estar vivo. E nós, os que ficarmos, os que estivermos. Mas os anos foram passando, a adversidade foi passando, foi chegando. Sabe o que aconteceu? Lá em Éfeso, ele teve mais uma ameaça de morte e quase morreu de verdade. Alguns chegam a dizer que ele foi preso, mas ele quase morreu em Éfeso. Ficou 3 anos lá, praticamente quase 3 anos. E lá naquela cidade, dali para frente, as cartas dele já começam a mudar um pouquinho. Ele já começa a admitir que ele podia morrer, que Jesus podia voltar depois dele estar morto. E ele começa a admitir que a morte pode ser algo muito presente. E aí ele vai mudando as cartas, ao ponto de quando chega nas 7 cartas da prisão, ele quando escreve a Timóteo, 2 Timóteo é praticamente o fim da vida, ele já está em Roma, já está condenado, está esperando a espada do Nero descer na cabeça dele. Ele chega a dizer que ele está sendo oferecido. Aí ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei uma coisa, eu guardei a fé. Desde agora, não é daqui 2000 anos, desde agora, a coroa da justiça, ela me está reservada, a qual o justo juiz me dará aquele dia, mas ela já está preparada. Saiba, a sua esperança deve ser viva. Se você for arrebatado, ou se você morrer antes de ser arrebatado, não importa, a esperança sua tem que estar no Senhor Jesus. A sua confiança, você precisa guardar a fé. Pode cair o mundo, mas a sua fé tem que estar inabalável. Irmãos, que o Espírito Santo continue fortalecendo o seu coração, que você guarde essa fé viva, firme. Você possa olhar para esses exemplos bíblicos, como Paulo, que foram instrumentos de Deus, foram vaso, instrumento de Deus, para fazer o que foi designado. E ele assumiu aquilo de tal maneira, que ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça. Ele defendeu essa graça tão firme na igreja aos Gálatas, ao ponto dele arrumar encrenca com muita gente.
mas ele não arredou o pé para defender a palavra de Deus, para defender as ovelhas de Jesus Cristo. No capítulo 1 de Gálatas ele fala: maravilho-me de que tão depressa vocês estão passando da graça de Deus para um outro evangelho. Vocês não podem mudar o evangelho de Jesus. Então, irmãos, guarda a fé. Qual foi a fé que você recebeu? Qual foi o evangelho que você recebeu? Guarda ele. Está tudo mudando, mas o evangelho de Jesus não muda. Está tudo mudando, mas o evangelho de Jesus é o mesmo. Teve um pastor aí que esses dias saiu falando que a Bíblia tinha que ser atualizada, que agora tem que, a igreja tem que se atualizar, o gayzinho tem que entrar aí, tem que entrar, a igreja tem que aceitar, tem que batizar ele, tem que fazer casamento gay aqui dentro, tem que fazer tudo, tem que permitir pecado. Não, a Bíblia tem que ser atualizada, o mundo mudou. Não, o texto bíblico continua sendo o mesmo. O pecado de 2000 anos atrás é pecado agora, foi pecado lá, é pecado agora e acabou, está aqui, ó. A salvação é pela graça, continua sendo pela graça, também não mudou. O evangelho de Jesus é o mesmo, não são obras da lei, é pela graça, pela fé. Defenda a sã doutrina de Jesus Cristo. Não arrede o seu pé, guarda a fé. A fé em quem? Em Jesus, autor e consumador da fé. Quem é o autor da fé? É Jesus. Quem que termina a fé? É Jesus. Ele é o começo e ele é o fim, ele é o alfa e é o ômega. Então, não tire os seus olhos de Jesus. Faça como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pode cair o mundo, mas estamos firmes com Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço esta oportunidade, pastor Fábio, Igreja do Senhor Jesus. Para mim foi um prazer estar aqui hoje à noite, de novo, matar a saudade dos irmãos. E sempre que possível, permitindo Deus, se os irmãos nos aceitarem, estaremos congregando com os irmãos. Amém? Deus abençoe, pastor.